Olá, seja muito bem-vindo a mais um tempo de alimento, um tempo especial que a gente busca a palavra de Deus que nos alimenta, nos fortalece, nos direciona sobre como vivermos nesses dias. O Senhor Jesus disse que nem só de pão viveria o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E a palavra que vem da boca de Deus nos alimenta, nos fortalece. A gente quer estudar hoje o Salmo 20. Os salmos são uma coleção de orações e canções do povo de Deus e que é nossa oração e canção também, que nos ensina a como orar, a como estar na presença de Deus e como viver nesse mundo. Eu gostaria que você então abrisse a sua Bíblia, tivesse ela separada aí, para acompanhar junto com a gente. Se você não tiver como abrir a Bíblia agora, o texto também vai estar colocado aí para nós, tá bom? Então, abra aí no Salmo 20. Eu vou fazer a leitura da versão Nova Almeida atualizada, que diz assim: que o Senhor lhe responda no dia da tribulação, que o nome do Deus de Jacó o proteja, que do seu santuário lhe envie socorro, e que desde Sião o sustenha. Que ele se lembre de todas as suas ofertas de cereais e aceite os holocaustos que você ofereceu. Que Deus lhe conceda o que o seu coração almeja e realize tudo o que você planejou. Celebraremos com júbilo a sua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Que o Senhor satisfaça todos os seus desejos. Agora, sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu, com a vitoriosa força da sua mão direita. Uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor, nosso Deus. Eles se prostram e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos em pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. Vamos orar, Pai. Dá da tua direção, dá do teu ensino que transforma as nossas vidas. Media esse tempo de entendimento, de compreensão e de obediência da tua palavra por meio do teu Espírito. É a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Como que você se sente diante de um grande desafio? Como que você se prepara para grandes desafios? Talvez seja aquela noite que antecede uma conversa difícil que você vai ter que fazer com alguém, porque você talvez esteja em algum conflito. Talvez seja o passar por um procedimento de saúde, como uma cirurgia. Talvez seja enfrentar no dia seguinte um trabalho desafiador. Como que é para você enfrentar o dia da tribulação? Essa expressão que é colocada aí no verso 1 do Salmo. A oração desse Salmo é feita às vésperas de uma grande batalha. É a canção do exército dirigida ao rei, sabendo que, colocando a sua confiança em Deus, que vai o responder, que vai atender. Mas pare e pensa no que existe neste cenário, no acampamento da batalha, onde o exército está acampado, onde tem o exército inimigo por perto. Você já talvez viu em filmes as situações assim, a noite que antecede a batalha. E como que geralmente é o clima dessa noite que antecede a batalha? Como que você imaginaria estar sabendo que no dia seguinte tem uma batalha por vir? Você estaria confiante? Você conseguiria descansar? Você conseguiria colocar a cabeça no travesseiro e dormir? Ou você não dormiria aquela noite? Ou você teria terríveis pesadelos? Por que que nesse salmo, que é o salmo que antecede o grande momento de batalha, a canção que era cantada, a oração que era feita nesse momento que antecede a batalha? Por que que ele tem um clima positivo, de confiança?
E aqui há algo muito especial para a gente entender aqui. E eu preciso que você entenda isso junto comigo. A tentação para eles era olhar para o poderio militar, era olhar para os números, era olhar para os equipamentos de guerra e fazer um cálculo rápido e dizer para si mesmo: podemos dormir tranquilos porque amanhã a vantagem está conosco. Temos números melhores, temos equipamentos maiores e mais potentes, temos mais cavalos, temos mais carros de guerra. E é exatamente essa a tentação que aparece no verso 7. Uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Mas as pessoas que cantam e oram esse salmo, elas não fazem isso. Elas não confiam em carros de guerra e em cavalos. Elas não confiam em números. A complementação do verso 7 diz: nós, porém, invocaremos o nome do Senhor, nosso Deus. Eu fico pensando para nós como isso se aplica para nós hoje. Como é fácil, como é sutil, como às vezes nós nem percebemos e nós já estamos colocando a nossa esperança, a nossa segurança, o nosso senso de valor, de propósito, em alguma outra coisa que não o Senhor nosso Deus. E inclusive em coisas boas, onde a gente aposta tudo, a gente coloca a base da vida nessa coisa. Pode ser num relacionamento amoroso, pode ser até na família, coisas boas. Pode ser no trabalho, pode ser no dinheiro, pode ser nos médicos, pode ser na ciência, ou pode ser no governo. Coisas que devem existir, mas que não devem ser base de vida. Não devem ser fonte de total confiança e esperança. E nós, como cristãos, como discípulos de Jesus, nós somos chamados para fora dessa tendência do coração humano de adorar qualquer coisa da criação. De fazer coisas boas da criação, pegar essas coisas e transformá-las em coisas importantes demais, em coisas indispensáveis, em coisas imprescindíveis. Nós somos chamados para abandonar essa tendência idólatra do coração humano. Não confiar em carros de guerra e em cavalos, mas confiar unicamente no Senhor nosso Deus. Como discípulos de Jesus, nós somos chamados a nos voltar para a confiança única e exclusiva no nosso Rei Jesus. E esse salmo vai nos dar a razão para fazer isso. Ele diz que as outras coisas, os carros de guerra, os cavalos, as outras coisas que nós podemos nesse mundo colocar a nossa confiança, elas no fundo são frágeis. Olha o que o verso 8 diz. Eles se prostram e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos em pé. Olha que imagem. Enquanto algo rui, tudo se abala, se prostram e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos em pé, continuamos em pé. Em qualquer lugar que o nosso coração busque como fonte, como base, a gente não vai encontrar satisfação, a gente não vai encontrar a resposta que o nosso coração anseia. Os bens vão enferrujar, vão envelhecer, vão se estragar, o dinheiro pode perder o seu valor, a reputação pode ir embora no piscar de olhos. Nada dessas coisas vai durar. Nada disso é eterno. A morte, então, acaba por levar tudo. Se eu construo, pare e pense comigo, como a morte leva tudo que não é o verdadeiro fundamento, que é Cristo, que é o Senhor nosso Deus, leva embora. Se eu construir a minha vida naquilo que não é eterno, naquilo que é temporal, então eu não vou ter essa coisa que é a base da vida, eu não vou ter o fundamento da minha identidade, e por consequência eu nem vou saber mais quem eu sou do outro lado da eternidade. Porque lá não vai ter reputação, se eu construir minha vida na reputação, as pessoas falando bem de mim, não vai ter dinheiro, não vai ter trabalho, sucesso, não vai ter nada do que nós podemos, até coisas boas, transformar como base da vida. Por isso que nós somos chamados por Jesus, na parábola que ele conta, a construir a nossa casa sobre a rocha e não sobre a areia. E assim, quando a tempestade vier, e a tempestade
pode vir na forma de problemas, na forma de sofrimento que enfrentamos nesse mundo caído, de circunstâncias difíceis, e até mesmo a pior das tempestades, que é a própria morte, nós ainda assim estaremos firmes. Na linguagem do Salmo, nos levantamos e nos mantemos em pé, porque a nossa confiança está no Senhor. Eu já contei essa história aqui na nossa igreja, e talvez você já tenha ouvido falar da história de um lenhador, uma ilustração de um lenhador que tinha a tarefa de cortar um pedaço de um bosque, um pequeno bosque, todo ele, tirar as árvores dali. E esse lenhador, quando pega o seu machado e vai na direção da primeira árvore, e ele vai cortar a primeira árvore, ele repara que tem um pássaro, na verdade uma mamãe pássaro, construindo o seu ninho para abrigar os seus filhotes ali. E então ele percebe isso, e antes de derrubar a árvore, de fato, ele começa a bater com o cabo do machado, a sacudir a árvore, a fazer barulho, para que aquela mamãe pássaro saia daquela árvore, para que ele possa derrubá-la. E ela então percebe aquele incômodo, percebe aquele homem balançando a árvore e incomodando a construção do ninho onde ela estava fazendo. E ela voa e vai para outra árvore. E ela se coloca numa outra árvore e começa o processo de juntar gravetinhos e começa a fazer o ninho dela ali. Mas o lenhador sabe que ele vai ter que derrubar o bosque inteiro. Então, ele vai atrás dela e com o cabo do machado começa a bater, começa a incomodar, começa a sacudir, para que ela não fique confortável ali, para que ela saia e faça um ninho em outro lugar. E assim a história vai, e eles vão de árvore em árvore, a mamãe pássaro indo para outra árvore e pensando talvez, o que esse cara tem comigo? E o lenhador indo atrás, porque sabe que vai derrubar aquela árvore e quer vê-la primeiro em segurança. E a história termina quando de fato aquela mamãe pássaro voa para longe de todas aquelas árvores. E vai para uma rocha elevada que havia naquele lugar. E começa a fazer o seu ninho em cima dessa rocha. E aí o lenhador deixa ela em paz, porque sabe que ela está em segurança. E essa ilustração comunica para nós a verdade de que todas as árvores desse mundo vão cair. Tudo nesse mundo, todas as instituições, tudo que você pode tornar como base da vida vai acabar um dia, vai ruir. O seu trabalho vai ter um fim, o mercado financeiro vai ruir, as nações não vão existir mais. Por mais que a pátria amada e idolatrada não vai existir mais um dia. É verdade. Um dia as pessoas não vão lembrar da gente. Se a reputação foi a base, nós não seremos, nosso nome não vai ser mais lembrado. Passado algumas gerações. Só Jesus Cristo é a rocha, meus irmãos. Só Ele é a rocha que vale a pena construir a nossa vida. A casa na rocha. Onde nós estamos seguros das tempestades. Onde sabemos que estamos firmes numa base que é eterna. Nós não confiamos nem em carros de guerra, nem em cavalos, mas no nome do Senhor, nosso Deus. Esse é o nosso chamado. Só Jesus responde os anseios mais profundos do nosso coração. Olha o que o verso 4 diz do Salmo. Que Deus lhe conceda o que o seu coração almeja e realize tudo o que você planejou. Só Jesus é, de fato, a resposta aos anseios mais profundos do nosso coração. Aquilo que o nosso coração mais almeja é Ele. Nós somos criados para o relacionamento com Deus. E em Jesus nós temos esse relacionamento com Deus, a reconciliação com o Pai. É por meio dele que nós encontramos alegria, nós encontramos realização, a realização e a alegria que nós tanto queremos, que nós tanto buscamos, que a nossa cultura também busca, mas busca em outros lugares e por isso não encontra. E as canções populares até dizem disso, de que não conseguimos encontrar satisfação. Mas em Cristo nós encontraremos a verdadeira alegria. Olha o que o verso 5 diz: celebraremos com júbilo a sua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões, que o Senhor satisfaça todos os seus desejos.
E aí ele fecha no verso 9, ó Senhor, dá vitória ao rei, responde-nos quando clamarmos. Esse é um salmo que era cantado para o rei, no contexto ali da batalha. Nós, como cristãos e discípulos de Jesus, sabemos que Jesus é o nosso rei e que ele é que celebraremos a vitória dele na cruz e na ressurreição, e ele traz a nossa alegria. Na vitória dele nós celebraremos com júbilo e acharemos pendões. Na vitória dele, ó Senhor, dá vitória ao rei, responde-nos quando clamarmos. É por meio da vitória dele que nós sabemos que Deus nos responde e podemos orar a Deus com confiança. Por isso, ore a Deus com confiança. Ore a Deus, reconheça que grande parte da ansiedade que você tem vivido tem a ver com esses momentos em que você não busca o Senhor como seu verdadeiro refúgio. Quando você busca o que o seu coração almeja em algo da criação e não do Criador, em algo que é às vezes até mesmo fora da vontade dele. Ou quando você está buscando a sabedoria, o talento, os recursos humanos em primeiro lugar, ao invés de buscar a Deus em primeiro lugar. Reconheça, busque a Deus em uma oração sincera. E saiba que todas as coisas desse mundo, todas as coisas que nós podemos buscar nesse mundo, elas podem e vão nos desapontar. A questão não é se elas vão nos desapontar, a questão é quando essas coisas vão nos desapontar. Mas o Senhor não irá nos desapontar. O Senhor não irá nos desamparar. Mesmo que as coisas não saiam como a gente queira, mesmo que as coisas não saiam como a gente entenda, se elas estiverem nas mãos de Deus, se nós estivermos nas mãos de Deus, nós estamos seguros. Esse é o lugar que nós vivemos, que nós nascemos para viver, nas mãos do nosso Deus. Ore para o rei, assim como essa canção era para o rei, ore ao rei Jesus, ore em nome dele, porque no nome dele nós temos a vitória e o Pai nos responde por meio dele. Ó Senhor, dá a vitória ao rei, responde-nos quando clamarmos. O Senhor ouve a nossa oração, porque ele sempre ouve as orações de Jesus. Ele sempre ouve as orações do nosso Salvador. E ele, o nosso Salvador, intercede por nós. Isso é maravilhoso, queridos. Nós vamos orar em nome de Jesus e com a certeza de que ele nos ouve, com a certeza de que ele nos atende. Eu quero dar 2 perguntas para você refletir e praticar numa mesa que pode ser de comunhão, de amizade, de reflexão. Primeira pergunta, para você, o que significa confiar no Senhor em nosso tempo? Quais são os carros e cavalos de hoje em dia? Quais são os carros de guerra e cavalos de hoje em dia? E a segunda pergunta, quais desafios você está enfrentando hoje que se parecem com as vésperas de uma batalha? Que talvez esteja gerando ansiedade, preocupações, medo no seu coração. Como esse grupo, essa mesa que você vai compartilhar, pode orar por você? Vamos orar agora em nome de Jesus. Pai, é em nome de Jesus que nós oramos, o nosso Rei, que por meio dele temos a certeza de que o Senhor ouve a nossa oração e nos responde. E nós queremos colocar toda a nossa confiança em Ti e sermos como a casa firmada na rocha. Nos livra da ansiedade, nos livra do medo e nos mostra como isso muitas vezes está relacionado com as coisas que ainda estão na nossa vida, nos cercando, se oferecendo a nós para ser refúgio, mas que não devem ser, e que não entregam a verdadeira alegria, que não entregam a verdadeira satisfação, e simplesmente elas vão ruir e vão cair. Que a nossa vida esteja firmada em Ti, Senhor Jesus, que é a verdadeira rocha. A nossa oração, no nome do Senhor que oramos. Amém. Amém, querido. Um abraço. Deus abençoe a sua vida e que você possa compartilhar essa palavra com mais alguém e que assim Deus possa nos ajudar a refletir, praticar e ajudar uns aos outros a seguir o Senhor Jesus. Um abraço. Fique com Deus.